Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Alessandra Assis, psicóloga, palestrante, comunicadora e idealizadora deste podcast que conversa com você e que traz inúmeros insights para uma jornada mais plena, mais feliz, mais saudável e para tudo que você precisa e ainda não mudou na sua vida. A minha convidada de hoje, gente, é bonita. Mas ela não é só bonita, ela tem muito conteúdo. E eu a convidei porque eu gosto muito da forma como ela fala. Ela fala de um jeito assertivo, de um jeito muito confiante, que muitas de vocês, mulheres, precisam ter. Eu percebo na maioria das minhas seguidoras e também no meu consultório, o quanto muitas mulheres têm aceitado migalhas da vida, não digo nem de relacionamentos, mas da vida. E ela usa um termo que eu sempre falo para os meus pacientes. E eu vi que a Júlia, sim, a minha convidada é a Júlia. Ela veio a brilhantar esse podcast Atualiza o Universo. E ela usa uma coisa que eu sempre falo para vocês, tanto pacientes homens quanto mulheres. Torne-se interessante para si mesmo. Esse é o tema do podcast de hoje. Torne-se interessante para si mesmo. Vamos ver o que a Júlia tem para nos contar sobre a jornada dela, história da vida real. Você se identifica? Vem comigo, Júlia Nunes. Oi, Seja Ale. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Quando eu te falei que eu ia deixar a apresentação por você, eu tinha certeza que você seria muito melhor do que eu ao falar de mim. Gostou Então, muito de saber obrigada. como eu te Amei, vejo? amei. Eu gosto disso porque eu gosto eu gosto de saber como a pessoa me vê e por que ela me convidou. Então já é um ensaio que eu faço ali para entender o que você está esperando de mim. E eu fiquei muito feliz de você trazer esse tema da vida interessante, porque foi um dos grandes gatilhos para eu começar a trabalhar com isso. Porque eu vi que o maior abismo das alunas que eu tinha no empreendedorismo, quando eu trabalhava com essa parte, era exatamente essa questão de não ter interesses. Só que não é que ela não tinha interesses, ela não despertava interesses, ela não se movimentava. Ai, Julia, mas eu não gosto de fazer academia. Faz um esporte. Mas eu não sei que esporte eu gosto. Mas você já tentou algum? Mas mas eu escolher, não né? danço. Só Mas você já começa. tentou, entende? Você não faz o movimento que a vida te pede. Você quer que, de repente, caia uma raquete no seu colo e fale, vá jogar tênis. Não é assim. Vai jogar beach tênis, A vai gente tem que fazer fazer o alguma coisa. movimento da vida. E eu vi o quanto isso mudava a minha vida. O quanto isso em experiência, não só em ciência, era validado, era bom para mim. E aí eu trago muito isso, tanto para homem quanto para mulher. Primeiro você torna a sua vida interessante, para depois você querer ser uma pessoa interessante. Chega muito na minha caixinha assim, ai, Júlia, como que eu faço para ser uma mulher interessante? Primeiro Seja você interessante. tem que ser essa mulher. É. Né? Como me tornar mais confiante? Primeiro você tem que ser mais confiante, para depois você parecer mais confiante. E as pessoas querem pular Elas essa querem etapa. parecer e não dá, né? Então, a confiança, por exemplo, você tem que trabalhar autoconhecimento. Eu creio que o autoconhecimento é a melhor ferramenta para a autoconfiança, né? Então, você primeiro se conhecer, você vai aí criar uma autoconfiança incrível. E a autoconfiança, automaticamente, você vai ter autoestima. Né? Só que para tudo isso você precisa trabalhar, não existe receitinha, né? Então o que serve para você, por exemplo, você gosta muito da musculação, você treina bastante, não é de agora, né? Como que eu faço para ter o corpo da Júlia? Gente, ela construiu esse corpo há muitos anos, né? Então se constrói assim, tudo é uma rotina, uma prática, mas busca algo que te atrai, que te faz bem. Exatamente. É que as pessoas, por exemplo, em relacionamento, muitas vezes, quando a gente fala de se tornar interessante, a pessoa vai lá, estuda o outro ou a outra, tipo, ele gosta de beach tênis, então eu vou fazer beach tênis também. Ele gosta de... Vai perdendo a identidade, Perfeito. Né? Tipo, eu vou fazer porque fulano faz. Não, vai experimentar, ver se você gosta. Atrai, né? Cuida do seu jardim. Sabe aquilo, cuida do seu jardim para as borboletas virem? É super verdadeiro, você não acha? Sim. Eu vejo muito essa questão da pessoa se enquadrar em cada perfil que ela conhece. E aí ela não sai para escolher o melhor perfil para ela sai para ser escolhida.
Porque ela vê o cara, ela fala, esse tem algumas características, aqueles pré-requisitos que eu gostaria. Ele me interessa fisicamente, ele parece ser trabalhador, ele parece ser... Tudo parece, né? Porque a gente vê isso ou porque algum amigo tá falando sobre a pessoa pra gente, ou porque a gente tá vendo no perfil do Instagram, porque infelizmente é assim hoje. Sim. E aí ele parece ser isso, então eu vou ser do jeito que ele gostaria que eu fosse. Aí você já vai do jeito que o cara gostaria de te ver vestida, você já faz o movimento do que ele gostaria de ouvir você falar, você estuda. Eu tenho uma amiga que quando a gente era nova, ela usava uma técnica que eu sempre falo dela. Ela falava assim, Júlia, a melhor forma de fazer um homem se apaixonar por você é usar a estratégia da alma gêmea. Gente, isso não é a melhor forma, tá? Isso é uma brincadeira. Como que é a estratégia da que alma eu vou gêmea? falar que pra vocês verem o quão absurdo isso é. Só que a gente era nova, a gente tinha, sei lá, 20 e poucos anos, e ela falava isso. E na época eu olhava e falava, gente, mas isso uma hora não vai dar certo. Estratégia da alma gêmea, da minha amiga. Ela falava que quando ela conhecia um cara, ela buscava entender o que ele gostava, sobre o que ele falava. Se o cara era surfista, espiritualizado, meio roots, ela virava uma pessoa que falava de energia, mais psicodélica, mais Quais são as mística. melhores ondas, quais praias. E ela falava de Bali, da Indonésia, não sei o quê. E o cara falava assim, meu Deus, é a mulher da minha vida. Mas tem Ela muito virava- filme que mostra isso também, né? ela Não vou lembrar o nome dos filmes, Nossa, mas tem uns um filmes que filme mostram muito isso. bom, Ale. Putz, tem um Eu não vou filme lembrar muito também, bom. mas você veio aqui um site de um filme aqui Tem um que filme faz muito bom isso. que a mulher faz isso, ela se encaixa no perfil de um jornalista famoso, ela consegue fazer com que ele se apaixone por ela, aí ela começa a ser a mulher dele, aí de repente ela percebe que, meu Deus, que saco A estar gente aqui. entra na parte da idealização do relacionamento, né? É. Então aquilo não se mantém, né? Você já participou, por exemplo, de um reality show, né? Então aquilo é um personagem. Sim. Aquilo não se mantém, não se sustenta por muito tempo. Então se você perde a sua essência para se moldar ao outro, você não consegue se sustentar, Júlia, não tem como. E além de você não conseguir sustentar aquela persona ali que você tá criando para que o outro se apaixone por você, você também não fica feliz quando você preenche aquele lugar, porque você não consegue ser você. E para você se conectar de verdade, genuinamente com alguém, você precisa estar em essência. Imagina, como é que eu vou fazer a pessoa se conectar comigo, me amar, né? E comprar a minha história se ela não conhece de verdade a minha história? Sim. Ou seja, a minha conexão com ela vai ser superficial. Então, além de, quando eu crio esse personagem para que a pessoa se apaixone por mim, eu ter o risco da pessoa perceber que eu não sou aquilo, eu ainda vivo uma ilusão. Porque Sim. eu vou ter que viver esse personagem. Ele não pode cair. E por quanto tempo, né? Você E- consegue? E vivendo esse personagem, eu não me conecto com a pessoa que tá ali. Nesse filme fala muito isso. Ela começa a viver ali a mulher daquele jornalista famoso, e ela fala, meu Deus, era onde eu queria estar. E começa a ir nos eventos com ele, acordar e dormir com ele. Só que ele tem várias manias que ela fingiu ter que ela não tem. E ela começa a ver o peso de ser aquilo. E o peso de ver que ele gosta dela, que ele ama e admira ela, porque ele acha... Ele ama a persona que ela criou, né? Exatamente, que ela é daquele jeito. Isso é um vazio absurdo. E é essa parte que entra a verdadeira autoestima, que eu falo muito também, inclusive no meu treinamento, eu falo muito no meu Instagram. A verdadeira autoestima, você se estima em essência. Eu só consigo construir uma verdadeira autoestima, olhar pra mim com esses olhos assim de, nossa, eu sou isso mesmo, se eu sou em essência com você, o que eu sou em essência comigo. Não dá pra eu ter autoestima em cima do que eu projeto, do personagem que eu tô criando. E normalmente, como a gente não tem autoconhecimento, não busca autoconhecimento, e até 5, 6 anos atrás nem se falava muito disso. Não. Quando alguém falava disso, falava, nossa, que papo chato, lá vem a coach, insuportável. Coach. Ou a louca da... Papo de coach. Exatamente. Hoje as pessoas veem o quanto que isso é importante. Por quê? Por causa desse tamanho gigantesco aí de casos de depressão. As pessoas estão vazias, superficiais, estão vivendo relacionamentos líquidos. E aí, opa, eu nunca fui assim, o que tá acontecendo comigo? Aí ela busca o quê? Ela busca se entender. Aí ela busca esse processo de autoconhecimento que lá, 5, 6 anos atrás, quando a gente é jovem, a gente acha um saco. Só que você percebe que se você tivesse entendido isso antes, muita coisa na sua vida não teria acontecido. Hoje eu falo, meu Deus, se eu tivesse começado a estudar isso com 22 anos, eu seria uma máquina. Assim, eu seria muito mais segura, teria muito mais sucesso, mas
A gente tem que passar A busca por isso. pelo conhecimento e o autoconhecimento. Você falou do amor líquido. Então, olha, gente, já leiam aí, né? Amor líquido para você que está aí nessa jornada do amor Palma. contemporâneo hoje em dia, dessa dificuldade, né, Júlia? Eu falo que é um grande labirinto. Eu atendo muitas, né, mulheres e homens nessa faixa etária dos 30 até os 45 anos. E eu vejo como um grande labirinto. Uns buscando os outros, mas não se encontrando. E esse amor líquido que você fala, quer dizer, eu tô com a Júlia, que é um mulherão, né? Mas eu fico, puxa, será que eu não estou perdendo alguém melhor, Sim, né? sim. Será que eu não estou perdendo uma outra oportunidade? Que a gente fala desse vazio, desse raso que estão nos relacionamentos hoje em dia. Como você enxerga essa parte dos relacionamentos e a parte da conquista? Eu fico brincando, eu tô já com meu parceiro há 30 anos, né? Tô Nossa, casada aí há parabéns. bastante tempo. Ai, parabéns mesmo, porque merece, meu gente. Hoje em dia, quem consegue se manter num relacionamento há muito tempo merece mesmo parabéns. Mas eu fico me imaginando solteira. Eu estaria perdida hoje em dia se eu fosse solteira, porque eu detesto joguinho de tipo não responder. Não suporto essa coisa de tipo, ai, não vou responder para fazer a difícil. Vai demorar Não, 3 horas. comigo não dá. Aham. Não gosto. E uma das coisas que me chamou muito a atenção num dos cortes que eu vi seu foi justamente, eu falei, nossa, a Júlia pensa um pouquinho como eu, gente, preciso levar essa mulher lá pro meu podcast. Que foi, tipo, nossa, a Júlia pensa como homem. Não sei se você leu os comentários. Lógico, assim, essa o pessoal fala, mulher, tem- essa mulher tem mulher a testa infiltrada. muito alta. A testa dessa Ela é mulher é infiltrada. altíssima, é mais de 200, com Os certeza. meninos falam pra mim que tem um HD masculino nessa cabeça, não é possível. Isso, HD masculino. E hoje, com essa coisa do feminismo e tudo mais, eu falei, gente, eu estaria perdida se eu fosse solteira hoje em dia, nessa parte toda da conquista e tudo mais, porque primeiro que eu adoro a questão do galanteio, algumas coisas mesmo da também. postura. Eu acho que mulher tem que ser mulher. Eu adoro quando meu marido compra uma rosa para mim num restaurante que entra o florista, não só para ajudar Sim, o florista, mas ele quer. também para ser carinhoso, atencioso ali comigo. Adoro quando ele abre a porta do carro. Ai, gente, adoro. Eu adoro esses mimos. Por Eu isso sou que uma você tá há 30 mulher, anos com ele. sou empreendedora, sou uma mulher forte, me vejo como uma mulher extremamente potente. Aí hoje estou à frente aí de 4 operações hoje, não só do podcast, mas eu gosto de quando eu estou com meu parceiro ser mulher. E você me pode permitir relaxar, ser mulher. né? E você Posso pode relaxar, posso relaxar. Exatamente. Eu acho isso maravilhoso. Mas hoje, com a história do feminismo, disso e daquilo, por exemplo, pagar uma conta. Cara, no restaurante, tá tudo bem, mas assim, eu escuto algumas histórias Isso que eu não falo, deveria nem gente. ser uma questão, né, Alessandra? Nossa, Isso virou uma questão, não, gente. eu fico assim, eu sei que é polêmico, mas tipo, eu tenho, né, amigas solteiras e tudo mais, lindíssimas, como a Júlia, por exemplo, elas vão vir até no podcast para a gente falar sobre isso, inclusive. E a mulher se prepara, gente, para ir para um jantar, né, Júlia? A mulher se prepara, se arruma, ela tem todos os gastos, é difícil se manter, esse mulherão, é difícil. Para quem não nasceu, é muito difícil, você tem que fazer inúmeras coisas para ficar cada vez mais bonita e tudo mais. Aí você chega para jantar com um cara, imagina que teve uma pessoa que foi para um lugar, enfim, o cara quis dividir um cafezinho. Eu me levanto e não volto, Júlia. Se eu sou solteira, Sabe o que eu faço? eu me levanto e não volto. Sabe o Eu que eu tenho faria? dinheiro para pagar meu café, tenho dinheiro para pagar meu jantar, mas eu não voltaria. Sabe o que Fala dá vontade você. de fazer, Ale? Dá O vontade quê? de pagar o meu café, o café do cara e falar, se você estiver precisando de ajuda, você pode entrar em Nossa, contato essa é comigo. boa. Gostei também. Eu sou assim. Perfeito. Eu não consigo me sentir bem dividindo conta. Ou eu não vou dividir, ou eu vou pagar inteira. Sim. Pra mim, porque eu me sinto mal. Eu prefiro assim. Se eu tenho. Eu já namorei com pessoas que eu não dividia tudo, mas tinha alguns momentos que, uma coisa mais cara e tal, a gente dividia. Hoje você é casada, namora? Eu namoro hoje. Tá. Eu namoro. Mas graças a Deus, meu namorado é homem na figura dele ali. Homem É, alfa, que a gente sim, fala, um homem sim. macho, sim, que faz Sim, seu papel. faz o papel dele, Ah. é seguro demais. Também se ele tem não muita fosse, inteligência você emocional. seria mais homem do que ele, né? Não Como eu já daria. namorei várias vezes. Eu tive, acho que 2 términos seguidos, praticamente pelo mesmo motivo. E eu falei, opa, o problema tá em mim. Não que, você tá fazendo errado. Eu estou escolhendo errado. Porque vocês estão acabando pelo mesmo motivo, com os meus comportamentos. Eu tô atraindo Isso, as gente, pessoas. isso é autoconhecimento, É. percebam. Ela conseguiu identificar um padrão que se repete nos relacionamentos dela. Então, você tem, por exemplo, uma energia muito masculina. A gente Sim. percebe, né? Não só por conta dos treinos e tudo Sim. mais. De posicionamento mesmo, né? Eu não sei sua história de vida, mas de alguma forma, pela sua história de vida, você tem uma energia mais masculina. Então, a tendência é encontrar
né? Ou vir Pessoas mais homens frágeis, mais sim. frágeis, mas aí não dá certo. E Não. você ter esse autoconhecimento é o que faz a diferença de você se permitir a estar num relacionamento hoje com um homem com uma energia mais masculina e, pô, eu até posso resolver tudo, mas deixa ele resolver também. Exatamente. Deixa eu me fazer de sonsa, de bobinha nesse momento e tudo mais, tá tudo bem. Não tem nada demais isso, gente. Isso é relacionamento saudável. É você se permitir, naquele momento, abaixar a bola um pouquinho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe o que eu falo muito com as minhas alunas? Eu tenho energia feminina e masculina, você tem, todo Todos mundo tem, o nós, homem todos tem. Só que a nós. gente potencializa a energia de acordo com o ambiente que a gente está. Por exemplo, energia masculina, você vai acabar potencializando ela num ambiente mais hostil. Se eu estou numa mesa com 5 CEOs de uma empresa, eu sou uma mulher, eu vou chorar se ele falar alguma coisa mais dura comigo, eu vou ficar acuada se ele discordar de mim. Não, eu preciso ser racional, objetiva, negociadora, competitiva. Isso vem da energia masculina. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu posso chegar em casa e ser uma pessoa mais sensível, ter mais empatia, que vem da energia feminina. É você saber transitar. Se É posicionar. você ter esse equilíbrio das duas energias. Isso aí é o melhor dos mundos. É o que a gente aprende muito. Inclusive, o módulo 2 do meu treinamento é sobre isso. Vamos falar sobre o seu a energia treinamento? O que é esse treinamento? Como surgiu? Como que a Júlia, influenciadora, modelo, ex-reality show e tudo mais, chegou nesse projeto que você tem hoje, que é trabalhar com o projeto Valoriza, com autoestima, falar de convidada, sendo convidada para vários podcasts aí para falar sobre relacionamento. Como que foi essa jornada da Júlia? Então, na verdade, não vou chamar de carreira, mas a minha vida profissional, ela não começou na mídia, no reality show e nem sendo modelo. Foi o oposto disso. Que as pessoas que me acompanham há mais tempo que têm acesso. Hoje todo mundo vem, gente, da onde saiu, né? Eu comecei com 17 anos, eu montei uma marca lá em Vitória, no Espírito Santo, que era onde eu morava, onde eu morei a vida inteira. Eu sou natural de Brasília e Marca morei de a vida roupa, inteira. né? Uma marca de roupa, eu trabalhava Sim. com terno feminino. Porque eu entrei na faculdade de Direito e aí eu precisava fabricar ternos para mim. Aquilo começou a ser pedido, as pessoas começaram a querer. Eu comecei a fazer para vender. De repente eu montei uma marca, de repente eu E saí do acabou essa Direito. marca, porque hoje a alfaiataria e ainda mais difícil, terno né? Sabe o que feminino. eu falo? Gente, alguém tem que fazer aquilo que eu fazia. Gente, inclusive façam patrocínio, adoro. E é difícil de achar, né? Até que hoje a gente vê que existem mais alfaiatarias mais coloridas, mais diferentes, com os recortes diferentes. Na época que eu fiz Direito, não tinha. E outra, eu tava em Vitória, no Espírito Santo. Isso era o quê? 2013, 2012? Se hoje já é difícil de encontrar coisas diferentes lá, imagina em 2012. Porque em São Paulo é outra coisa. São Paulo só tem um mundo de confecção aqui. Lá não tinha. Então eu ia porque dentro da faculdade tem algumas coisas, você vai no seminário, vai fazer uma simulação. Você tem que ir com as roupas. E você tem que ir. Aí eu não queria ir de preto, branco, nem uma roupa, sei lá, de qualquer jeito. Aí eu criava, fazia um terno cinza, transpassava alguma coisa. Você mesma que desenhava? Eu que desenhava. Que tinha uma legal. costureira que fazia várias coisas Por que pra você mim. parou com isso? Você pode ter isso paralelo hoje, como um dos seus negócios. Então, só que dá muito trabalho eu sei, costureiras e pro tudo mais, retorno né? financeiro, principalmente hoje, que tá tudo muito mais caro. Mão de obra, aviamento, tecido. E as concorrentes de hoje são muito maiores do que da época. Na época que eu trabalhei com isso, o Instagram tava começando a existir. Então, se você não tivesse uma loja física, você não vendia roupa. Entendeu? Você vendia em malinha. Agora não, no Instagram qualquer pessoa vende roupa do quarto de casa. Sim. A concorrência é muito maior. O que eu ganhava, que eu já ganhei com roupa, que eu já ganhei muito dinheiro com roupa, inclusive eu comecei a minha vida vendendo roupa, eu tive lojas físicas lá no Espírito Santo, tive fábrica, passei 10 anos trabalhando com isso. E tudo que eu fiz de construção do que eu tenho de patrimônio veio da marca. Eu sou muito grata a ter tido a marca. Eu ainda tenho a IAS. Só que hoje a IAS é uma operação muito menor. Eu já não fabrico mais. Eu fabrico 10%. Quando eu quero fazer alguma coisa, pra mim, eu vou e já mando fabricar em grande quantidade. Ponto. Fora isso, eu só revendo. E eu só continuo com a IAS porque eu tenho clientes há muitos anos. E ela não dá prejuízo, então eu não vou fechar um negócio que não dá prejuízo. Mas assim, a hora que o meu tempo esgotar totalmente... que eu vou colocando menos força, né? Você vai colocando menos força, porque tem outras frentes vindo. Você chegou a exercer? Não, eu formei em administração. Porque aí, o que aconteceu? Eu entrei no direito para ser delegada ou seguir a carreira investigativa. Combina também com o seu perfil. Que personalidade forte, né? Eu queria ser, tipo, naqueles filmes investigativos que a gente vê aquela
pessoa ali desvendando as coisas, da onde veio o crime, quem CSI. matou. Tipo CSI, só que no Brasil não existe isso, né? Aham. E aí, quando eu comecei a ver a realidade do criminal no Brasil, eu falei, meu Deus do céu. É bem diferente do que ser para os Estados Unidos e ser do FBI, por exemplo. Eu queria ir para essa área investigativa, que eu sempre fui muito boa nessas coisas, nessas pequenas percepções. Sempre fui muito... Meus amigos falavam, cara, você é muito sagaz com as coisas. Você percebe as coisas, o jeito, uma frase que a pessoa fala, você já dá aquela leitura. Então, eu queria explorar isso. E aí eu falei, ou você da área investigativa ou você delegada, que são as duas áreas que exploram isso. Só que deu 2 anos de curso de direito, eu comecei a vender os ternos, eu montei a marca e eu comecei a ganhar dinheiro. Eu tinha 18 anos. Pega uma menina de 18 anos, dependente do pai, e bota dinheiro na mão dela. Ela vai querer ganhar dinheiro. E eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero ganhar dinheiro. Ele, não, pelo amor de Deus, termina a faculdade. Eu falei, mas eu vou terminar a faculdade, vou fazer moda. Ele falou, moda você não vai fazer. Eu falei, então eu vou fazer administração. Ele falou, só termina a faculdade. Eu terminei a faculdade pra ele. Entreguei o canudo na mão dele e fui trabalhar. Já tava com a marca, já tava revendendo pra lojas grandes do Espírito Santo. Eu comecei primeiro vendendo boca a boca. Depois eu comecei a vender por e-mail e por WhatsApp. Eu vendia por e-mail. Já Hoje eu nem pensou? olho meu e-mail. Eu vendia por e-mail. Porque não tinha Instagram ainda. Aí em 2013 veio o Instagram, aí eu entrei, aí eu fazia já foto em espelho, provador. Quando tudo era mato, eu já fazia. Sempre fotografava em mim. Sabe como é que eu vendia roupa na faculdade? Eu tirava foto na máquina normal, revelava as fotos, Jura? porque não podia ficar dentro de banheiro de faculdade mostrando roupa. É proibido, né? E eu vendia pra coordenadora, pra diretora, pra professora, pra todo mundo. Eu também fiz sacoleira na faculdade. Aí o que que eu fazia? Eu fotografava as roupas em mim na minha casa, levava as fotos reveladas e vendia com as fotos reveladas. E o povo encomendava, então abaixava o meu custo, porque eu só fazia por encomenda, como era alfaiataria. As pessoas encomendavam e esperavam os 15, 30 dias que tinha. Eu tinha um custo que me saía R$ 50 cada blazer, mais ou menos. Eu vendia por 300. Aí você pega uma menina de 18 anos, que é dependente do pai, que nunca pensou como seria ganhar dinheiro. Aí bota ali, sei lá, de 5 a 7 mil reais na mão dela, com 18 anos. Naquela época, 5 a 7 mil seria o quê? Uns 12, 15 hoje? Eu falei, eu estou milionária. Eu não quero mais saber de Rica! nada. Tô Nem de rica! ninguém. Eu quero viver isso. E meu pai é empreendedor, meu pai é empresário. E aí não adianta, cara. Eu falei pra ele, você passou a vida inteira falando disso comigo. Meu pai, ele não dava mesada pra gente, porque ele falava, eu não quero ensinar meus filhos a ganharem um salário. Tu esperava que eu virasse o quê? Funcionária pública? Eu falo com ele, hoje, graças a Deus, eu não formei em direito, graças a Deus eu não fui delegada, graças a Deus eu tô onde eu tô, porque hoje eu vivo a vida que eu queria viver, em questão de liberdade, não só liberdade financeira, mas liberdade de espaço, sabe? Eu trabalho com o que eu amo trabalhar, então a vida encaminha, gente. Você Se veio você pra se São Paulo movimentar, quando? tem 6 anos, Ah, só? só. Nossa. Porque aí eu montei a fábrica, que eu achava que o meu sonho ia se realizar quando eu montasse a fábrica da minha loja, da minha marca. Montei a fábrica, fiquei 8 meses trabalhando na fábrica e totalmente infeliz. Porque a minha ideia era, eu vou abrir o atacado da marca, que eu tinha muita demanda de atacado, eu vou abrir o atacado, vou ganhar muito mais dinheiro do que eu já ganho, e aí eu posso morar em São Paulo. Eu abri a fábrica para morar em São Paulo. Só que no meio do caminho, a minha costureira-chefe, que era quem ia sustentar a fábrica quando eu estivesse morando aqui, que era praticamente eu, sabe, mais velha. Ela pensava, coordenava, fazia tudo por mim. Bernadette, inclusive, eu amo ela, eu sempre falo dela. O filho dela morava em Londres, estava com um emprego bem legal lá e tal, só que estava vencendo o visto dele, aquelas histórias. Ele tinha que tirar a cidadania italiana. Porque senão ele ia ter que voltar de Londres. E ele estava casado, aquela coisa toda lá, estava feliz. Quem teve que ir para a Itália para conseguir a cidadania? A mãe, né? Que era a minha costureira. E aí ela falou pra mim, Júlia, eu vou ter que te abandonar. Só que eu tinha acabado de montar a fábrica e eu tinha acabado de começar a idealizar o sonho de vir pra São Paulo. Porque desde os 22 anos eu falava que eu ia morar em São Paulo. Vou morar ali, porque é ali que as coisas acontecem e minha vida vai crescer ali. E meu pai, não é possível, não vai, não vai, não vai, não vai. E eu vim com 27 anos. Eu falei, eu vou, de algum jeito, eu não quero saber, eu vou morar em São Paulo. Porque as minhas amigas, a maioria são médicas. E todas vieram fazer residência aqui. Ah, é? E aí eu vinha muito pra São Paulo. Muito. Eu já frequentava São Paulo desde os 23 anos. Eu comecei a vir. Eu falei, eu me apaixonei por esse lugar. Eu falei, eu quero morar aqui. Porque aonde eu ia, as rodas que eu sentava, as conversas eram muito mais avançadas do que a Vitória. Vitória é maravilhoso, mas se você quiser bonito, casar, né? ter filhos, se Eu você tenho é pacientes de idoso... lá, de Espírito É Santo. uma coisa mais tranquila, sabe? Uma vida mais Praia. leve. É praia, é tudo muito mais leve. 5 horas da tarde você tá em casa. Não é igual aqui essa loucura que a gente vive.
que eu amo. Pode ser que daqui a 10 anos eu não queira mais, mas agora eu quero. E aí eu olhava para São Paulo, vinha para cá, conhecia aquelas pessoas, fazia esse tipo de network que eu fazia aqui e falava, meu Deus, o povo tá correndo em São Paulo. Lá você tem que ser muito bom, senão você é engolido. Lá você tem que se esforçar, você tem que fazer o melhor. E aqui eu via a galera falando, não, porque eu vou fazer isso, que eu vou estudar não sei aonde, que eu vou fazer não sei o quê. E lá, chegava em Vitória, tava todo mundo assim, acho que eu vou ter filho. Aí eu, não é possível. Não é isso que eu quero pra Não mim. é que tem certo e que tem errado, tá, Lê? Sim, não, é o seu propósito. Você exatamente, é o que encontrou você é quer da bom pra vida. você. Exatamente. Se você quiser morar É. numa fazenda no interior, lindo, se é isso que te faz feliz, é lindo isso. Porque hoje a gente também fica se apoderando do sonho das pessoas. Eu falo muito isso com as minhas alunas. Para de se apoderar do sonho dos outros. Você vê um casal ali, você vê uma pessoa na internet feliz, aí você fala, meu Deus, eu preciso ter essa casa, eu preciso Não, ter acho que a esse gente carro. pode até ter modular, né? Tipo, eu tenho aquela pessoa que eu estou modelando aquela pessoa ali, né? Enfim, como modelo, né? Você tem aquela pessoa como modelo, mas Inspiração. não como uma inspiração e tudo mais, mas não que você vai ter aquela vida. E lembrando que rede social as pessoas só colocam recortes da vida, né? Então a gente fica idealizando muito que isso leva à grande frustração, à depressão, à insegurança, à autoestima baixa, que você sempre acha a vida do outro mais interessante que a sua. Sim. Né? Então, se você ficar sentado só de plateia, vendo o que as pessoas estão postando, você vai achar que a sua vida não é nada interessante. E além de você ficar idealizando essa felicidade no que as pessoas postam, você acaba acreditando que aquela é uma fórmula da felicidade. Que, essa pessoa é muito feliz porque, olha, ela conquistou um marido, um filho, uma casa, então eu tenho que conquistar isso. Vira uma fórmula na tua cabeça. E aí você, às vezes, chega, alcança isso e vê que não fazia sentido pra você. Exatamente. Às vezes a sua felicidade é, sei lá, ir morar em Bali e trabalhar e ter um hotel lá, sabe? A sua felicidade é estar numa fazenda, cuidando de animais. Só que você não teve capacidade de conhecer isso, de entender isso. Você não buscou, você não olhou pra dentro. Você tá projetando na vida de pessoas a felicidade. E a gente fica buscando. Não é nem só a questão da idealização, que eu falo que é mais perigoso que a gente vive os sonhos dos outros e se apodera deles. Tem gente que fala, ai, Júlia, que lindo que você tá fazendo, queria fazer. Não, mas às vezes você não vai ser feliz fazendo o que eu tô fazendo. Porque é lindo você enxergar os resultados que eu tô colhendo. Mas os meus bastidores tem muita coisa que você só vai fazer se fizer sentido pra você o resultado. Exatamente. Então eu só passo pelos bastidores da minha vida, eu só passo pelas coisas ruins, porque todo trabalho tem a parte chata, tem a parte desgastante. Tem as renúncias, né? As renúncias, porque pra mim faz muito sentido os resultados que eu estou colhendo. Mas às vezes pra você que acha bonito, que acha legal o meu trabalho, o resultado não vai fazer tanto sentido e você não vai querer ter a renúncia. Então é isso, você tem que buscar o que faz sentido, essa felicidade sua. E é isso que o autoconhecimento traz. O autoconhecimento, ele traz essa clareza de quem você quer ser, de quem você é de verdade, com quem você quer se relacionar, porque até isso. A aluna minha é frustrada porque se relaciona com um tipo de pessoa, só que os pais esperam que ela se relacione com outro tipo de pessoa. As amigas olham pra ela e falam, não, mas você é muito pra fulano. E querem que ela se relacione com outro tipo de pessoa. E assim você vai perdendo a sua identidade. E quando você vê, você tá namorando um cara porque teu pai gosta, trabalhando no emprego porque tua amiga falou que tem que trabalhar. E você? O que você gosta, né? O que você gosta? Onde você gostaria de estar? Ai, Júlia, todo mundo tem um sonho de ter uma casa de campo. Você mora em São Paulo, você tem que ter uma casa de campo em Campos do Jordão, uma casa de praia em Riviera. Não, se eu tiver uma casa de campo, eu quero que seja na Chapada dos Veadeiros. E um container. Por quê? Porque eu gosto, entendeu? Porque faz sentido pra mim. Eu quero falar com os ETs Chapada do Veadeiro. Exato. E eu tô falando isso, eu tô usando até o meu exemplo, porque de verdade. Ai, Júlia, mas nossa, uma casa em Campos. Lindo. Compra a sua que eu vou lá te visitar. Mas se eu for Não é o comprar seu uma casa sonho. de campo um dia, que eu nem sei se faz parte dos meus sonhos, seria na Chapada dos Veadeiros e ponto final. Porque eu descobri que é isso que eu gosto. Eu gosto de cachoeira, eu gosto dessa coisa mística, Isso. eu gosto da energia. Eu não gosto só do campo. Eu não gosto só da montanha e do frio, eu gosto disso. Da experiência do que você vai ter Exato, ali, né? eu gosto Viver desse em lado Chapada dos místico, da Veadeiros. energia, eu gosto tanto de cachoeira que tem lá. Eu não gosto nem de fazer propaganda. Toda hora que eu falo da Chapada, eu falo, para de falar da Chapada. Vai lotar aquilo Pra lá. não virar Fernando de Noronha da vida, porque Fernando de Noronha virou um lugar assim, lindo, maravilhoso, mas, porra, insuportável. Você chega lá, você vai comprar uma água, R$ 25. Tu fala assim, tá de sacanagem, né? R$ 25 uma água. Ai, Júlia, mas você tá numa ilha, tá em Noronha. Sim, mas obviamente isso acontece porque tá muito famoso. E eu não quero que a Chapada fique assim. Então, Não, isso vamos que você está cortar isso. trazendo, isso que você está trazendo é super importante. A pessoa buscar o que faz sentido para a vida dela. Tem um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, muito bom. E tem outro livro que é O Propósito, também muito bom.
para você aí começar nessa sua jornada de autoconhecimento, de definição, de entender um pouquinho quem é você. Fora, com certeza, a terapia, né, gente? Que é a melhor ferramenta para autoconhecimento, é você entender quem é você, para onde você vai, com quem que você vai, para que você vai, né? Então, tipo, para que eu vou para Campos? Para postar minha casa linda, desfilar com o Exatamente. carro não sei das quantas. Então, tudo isso a gente acaba entrando numa questão de valores. E aí você só consegue entender os seus valores, os seus princípios com autoconhecimento. Porque senão você vai comprando valores dos outros, né? Então, uma casa em Riviera e a casa em Campos é bem jargão mesmo, né? Do que é Por do isso que é o que, ideal hoje para assim, tal, do que é né? Do que é a felicidade, né? felicidade, que é um outro Exatamente. assunto super importante, que é a felicidade para você. Então, tudo isso é muito relativo. Mas eu quero entender, então, como que a Júlia, empreendedora, administradora, lá de Vitória, Ah, eu Espírito caí Santo, nessa, cidade eu larguei a linda, história no que você meio. vê como felicidade para cada um é de um jeito mesmo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é Iron Man lá em Vitória. Ela tá felicíssima, né? A vida dela, dentista, Iron Man, ela faz tudo, tá feliz. E a vida dela, o sonho dela tá super realizada lá e não quer vir para São Paulo, que é a história de cada um. Então, falando da sua história individual, história da vida real, história da Júlia. Então, a administração começou com direito, tem super perfil persuasivo ao extremo para você que está aí pensando em vestibular, qual curso fazer. Júlia tinha tudo para ser realmente uma delegada, Quando eu fazer o larguei a direito e tudo faculdade, mais. Ale, ligaram lá pra minha casa e falaram com meu pai pra não deixar eu largar a faculdade, porque todo debate que tinha eu Sim, levantava e não sei o que, e falava. Até meus amigos é. advogados falam hoje, o Não, eu direito perdeu uma brilhante advogada. não, eu tenho certeza disso. Eu dei orientação vocacional durante muitos anos na minha vida, né? Você tem super o perfil. Mas tá tudo bem, você correu atrás daquilo que era um Sim. sonho, que era um desejo, e aquilo que você falou. Hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Né? E eu costumo dizer que as pessoas realmente da faixa etária dos 20, mas tem uma pressão, tipo, até os 30 eu tenho que estar com o meu primeiro 1 Sim, milhão e tudo mais, uma sim. pressão muito Tem que ter minha grande também casa, meu para carro. essa faixa etária. Mas graças a Deus você começou muito cedo e isso é lindo e é muito importante. E você conquistou aí, vem conquistando cada vez mais os seus sonhos. Como essa Júlia, empreendedora, administradora, essa Júlia com todos esses ideais e tudo mais, foi parar nessa área da autoestima, de relacionamento, que é algo que você aí está abordando bastante. O que é o seu projeto Valoriza? Então, aí minha costureira foi embora pra Itália, eu resolvi fechar a fábrica depois de um tempo, fui passar um Réveillon. Em janeiro eu voltei desse Réveillon. Eu tive um negócio assim de eu ir pra praia e sabe quando você tem um estalo ali e fala, Julia, agora é só hora de ir pra São Paulo. Caiu uma ficha. A sua fábrica, que era o seu sonho, que você achava que você ia ser muito feliz, você não vai fechar? Agora é só hora de ir pra São Paulo. Cheguei em janeiro e falei, vou morar em São Paulo. Do nada. Tinha acabado de investir tudo que eu tinha na fábrica, montar a fábrica, não sei o que, não, não. Meu pai, você tá ficando doido. Eu falei, eu vou porque eu tô sentindo que eu tenho que ir. Aí vim pra São Paulo, de um jeito assim, muito conturbado, né? Sem conhecer muita coisa. Me joguei mesmo, essa foi a verdade. Vim pra cá, logo depois veio a pandemia. Vivi um tempo aqui, uns 2 aninhos, veio a pandemia. Eu tava com a loja física do Espírito Santo ainda, que eu fiquei com ela 5 anos morando aqui. A fábrica, como eu tinha comprado o ponto, eu só fiz tirei as máquinas e tal e aluguei, então tava tranquilo. E aí eu me vi na pandemia com lojas fechadas, com funcionárias e nunca tinha vivido aquilo. Minha vida sempre, né, teve um giro bom para eu viver, e eu aqui em São Paulo. Foi quando as pessoas que me acompanhavam, porque tinha muita gente que me acompanhava no Instagram já por conta da fábrica, por conta da Uhum. loja, por conta dessa história. Eu contava como é que eu comecei, elas sabiam que era do terno, que não sei o quê. Inclusive, eu fui parar num reality show por conta disso. Hum. Porque eles foram fazer a primeira seletiva no Espírito Santo. E quando eles chegaram lá, eles foram na Rede Gazeta, que é a filial da Globo, de lá, e pediram alguns nomes. Ah, dá uns nomes aí pra gente entrar em contato. Ah, pensei que era como um modelo. Não. Aí eu fazia algumas matérias de moda, sabe? Ah, que roupa que você vai no evento tal que vai ter no Espírito Santo. Aí eu fazia umas matérias. Qualquer matéria que tinha lá de moda ou de treino, eles me chamavam. Então eu tinha um Uma contato, ligação, tinha um uma contato. Aí eles conexão. passaram o meu contato pro pessoal da Globo.
E aí entraram em contato comigo, eu falei, isso é mentira, né? Vão roubar meus órgãos, vão me sequestrar, não tem a mínima condição. E minha mãe foi jornalista há muitos anos, ela apresentava da FTV, minha mãe é muito dessa área, meu pai é zero. Minha mãe é muito comunicativa, minha mãe é muito, ela gosta da mídia, ela gosta da beleza. Aí você pegou as duas coisas, né? A beleza, a mídia, o contato, o jornalismo e o lado do empreendedorismo do seu pai. Pegou dos dois aí. E a minha mãe, ela sempre quis que eu fosse para esse lado. Ela queria que eu fosse pro jornalismo, ela queria que eu fosse apresentadora de algum programa, ela sempre me incentivou a isso. Aí, e meu pai não, pelo amor de Deus, sai da mídia, se esconde, some, meu pai é das cavernas, sabe? E aí ela me incentivou e minha filha ia ser num hotel muito conhecido de Vitória. Então eu falei, não tem como ser uma coisa errada. Né? Vou lá e vou ver o que vai dar. Aí eu fui nessa seletiva. Aí eu cheguei na seletiva, eu participei de todos os processos. Por mais que eu tivesse sido convidada, eu participei de todos os processos. Só que você sabia que era pro BBB? Sabia. Eles falaram que era Big Brother. Só que isso foi em 2015, né? 2015, eu fiz 10 anos. Eu sabia que eu tava entrando com a ficha de olheiro. E eu sabia também que eu teria que passar por todas as seletivas independente disso, porque eles me falaram. Você vai entrar com... Ai, gente, nem sei se podia falar. Pode, não tem mais contrato há muito tempo. Existe a ficha de quem chega e a ficha de quem... a ficha de quem chega, de quem o olheiro viu e falou, ó, isso aqui é bom, ó. Preenche o perfil e existe a ficha de quem se inscreveu. Normalmente as vagas são muito mais preenchidas por olheiros, tá? Essa é a verdade. Por quê? Porque eles já traçam perfis que eles querem lá dentro. Não é combinado nada, ninguém manda você fazer nada. Ah, fala isso, fala aquilo. Isso não existe. Mas eles colocam lá dentro já perfis comportamentais, exatamente, né? Exatamente. Um sanguíneo com colérico. Exatamente. Na minha edição, por exemplo, eles fizeram o seguinte, eles botaram, era BBB 15, então eram 15 participantes. Só que eles jogaram 13 antes na casa e botaram eu e a Aline, que era igualzinha, assim, mesmo perfil que eu, eram duas mulheres loiras, não sei o quê, bababá, com cara de patricinha, botaram a gente pra entrar depois. Foi pensado isso. Mas em casa, vocês ficaram em casa de vidro ou não, a gente ficou no hotel mesmo, esperando. A gente entrou um dia depois, o que acontece? A galera entrou, se conheceu, fizeram aquelas dinâmicas, bebidas, se conhecendo. Foram super dormir. Amigos logo no primeiro dia. Foram dormir. Ai, conhecemos todo mundo da casa. Meio-dia do outro dia, chega duas loiras lindas. Foi intencional. Eles falaram, vamos tacar fogo no parquinho. A galera era normal e jogou eu e a Aline lá dentro. Aí os caras, nossa, não sei o quê, será que vai vir mais mulher? E a mulherada já deu aquela rejeitada, né? Tipo, ou seja, nós entramos e ficamos meio que juntas, porque a gente entrou junto, então a gente foi fazendo uma amizade. Foi meio que se aproximando. Até que, de repente, entra o Bial e fala... Júlia e Aline, vocês a partir de hoje vão disputar a vaga na casa. Só uma de vocês vai ficar. Então, tipo, aquela amizade que eu poderia ter, que era a única que entrou comigo, eu já não ia ter. Porque aí ela já foi fazer o grupinho dela e eu... Então, assim, é isso. É uma dinâmica de vida, de relacionamento. Foi muito interessante. Eu não... Quanto tempo você ficou no hotel antes? 13 dias confinada. E como é que foi essa experiência sem falar com ninguém? Terrível. É isso que eu queria saber. Um inferno total. Deve ter sido, inferno né? total. Tinha um cara que é o Adriles. Sabe o Adriles? Que hoje tá na política? Não sei, Não, gente. O Adriles, ele é sensacional, inteligentíssimo. Ele tá hoje na política, um super nome na política. Ele era poeta na época que ele entrou no Big Brother, ele foi da minha edição. Ele ficava no quarto... batendo, fazendo musiquinha de batuque, de tão doido que ele ficou. Antes dele ir pra casa. Porque você ficou confinado ao mesmo tempo que o pessoal, e aí ficou no hotel, e aí tinha... Então, é mais ou menos o mesmo tempo, né? Tem gente que fica 13, tem gente que fica 8, tem gente que fica 10, eles vão buscando as pessoas. Também. É horrível, cara, porque você fica sem relógio, sem telefone, sem música, sem nada. O que eles deixam você levar é livro. Então, eu levei, tipo, 6 livros e li os 6 livros em 4 dias. Eu não tinha nada pra fazer. O processo de autoconhecimento dela se recolheu e teve que olhar pra si. Foi. Nem dolorido, né? O processo de autoconhecimento é dolorido também. Com certeza. Porque você vai lidar com as suas sombras. A gente não é só luz, né? A gente é sombra. Com certeza. E é aí que vem o grande diferencial de uma pessoa. Quando ela sabe lidar com as sombras dela. Sim. Quando ela entende, reconhece e aprende a lidar. Que ela não é só luz, é sombra. Esse é um processo de construção de verdadeira autoestima também que eu falo. Quando você reconhece as suas sombras e você aprende a lidar com aquilo. Por que a gente faz? A gente mascara as nossas sombras. A gente não quer que a pessoa conheça o nosso lado sombrio, a nossa pior versão, vamos dizer assim. Então, a gente vive mascarando essas sombras. Só que isso
distancia a gente da nossa essência. Uhum. Porque, de uma A certa gente forma, as precisa se pessoas... acolher, né? E até para que o Exatamente. outro possa acolher também. Todo mundo é E até luz para e que a gente sombra. consiga melhorar. Porque se eu reconheço que eu tenho... Por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente. Se eu reconheço essa sombra em mim, se eu sei que eu sou uma pessoa impaciente, se eu sei que eu sou mimada, se eu sei... Qualquer sombra que você tem, se você reconhece isso, você vai, a partir do momento que você esbarrar em situações, que tiver que tomar decisões, que tiver que reagir, você reconhecendo isso, você vai procurar agir de uma forma Se diferente. agir menos Você vai impulsiva, trazer né? uma evolução para cada situação e você vai se tornando uma pessoa mais madura com aquela sombra. Não é que você reconhecer a sua sombra e saber lidar com ela vai fazer com que ela suma. Não existe isso. Nós somos sombra e somos luz. Não tem como você... Ai, agora eu não vou ter mais sombra porque eu descobri minha sombra. Não tem como. Essa perfeição não existe. Não Você tira é uma assim com a pessoa... mão, né? Você seria perfeita se você não tivesse sombra e não existe essa perfeição. Isso é loucura você ficar buscando essa perfeição. O mais próximo que você chega da perfeição é quando você aprende a conduzir as suas sombras, aprende a lidar com as suas sombras, que é o que eu chamo de maturidade emocional, que é você olhar e falar, sim, sou uma pessoa mimada. Ao final do Valoriza, geralmente, o que eu escuto das minhas alunas? Nossa, Júlia, eu descobri que eu sou uma pessoa muito mimada, eu sou uma mulher mimada. E se você não tivesse encontrado essa resposta, você novamente ia continuar nas suas relações sendo essa mulher mimada que você é. Porque você não identifica essa sombra em você, então você não é capaz de Quando você evoluir. identifica, você pode melhorar, Exato. né? Amenizar esse lado A gente só sombra. resolve o que a gente E o identifica. Valoriza é só para mulheres? É só para mulheres. Mas eu já estou escrevendo um treinamento que vai trazer para homens também, porque chegou essa demanda até mim lá pelo Instagram. Não era uma eu coisa imagino que... você fazendo para homens também. Não era uma coisa que me agradava, assim, não era algo que eu tinha na minha veia, como eu tenho com mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres, porque de fato eu acho que eu faço a diferença na vida delas, não só como mulher, mas num todo, sabe? Isso traz uma questão de prosperidade para tudo, para o ambiente profissional, para as amizades, para a família. Elas conseguem mudar, evoluir de uma forma geral, trazer mesmo uma maturidade emocional, uma segurança. E eu fico assim em êxtase quando eu vejo que elas saem completamente diferentes. Que elas até a linguagem corporal dela muda, sabe? Até o tipo de conversa, o nível de conversa dela muda. Eu falo, gente, que lindo isso. Essa transformação. Eu fico muito feliz. E com o homem, eu atendo individual homens também. É interessante, eles são mais práticos. Você fala assim, olha, isso aqui tá errado. No outro dia o cara já corrigiu. A mulher não. Ela vai e tenta mais um pouquinho, ela tenta um pouquinho diferente. Ela fala, mas eu tô tentando. Até que ela entenda que aquilo precisa de uma correção de verdade, leva-se 2 meses dela batendo a cabeça na parede. O homem não, ele é prático. Ele, era isso? Então tá. Ele vai e corrige. Tá. Então é diferente você trabalhar com homem e mulher. E o objetivo do Valoriza é trabalhar a autoestima da pessoa, o autoconhecimento. É todo esse processo de autoconhecimento e de competências comportamentais. A gente trabalha muito com comportamento. Para você não criar só essa questão do, então eu só vou me conhecer. Não, você vai desenvolver uma maturidade para você ter melhores questionamentos também sobre você. Porque eu sempre trago para elas, você vai se relacionar com qualquer pessoa da forma como você se relaciona com você. Então, se você quiser um relacionamento maduro, primeiro você tem que ser madura. Se você for uma mulher mimada, uma mulher cheia, uma mulher que não se comunica, que emburra, uma mulher que não sabe falar, que só reclama, você vai se conectar com uma pessoa que vive isso, que vive esse caos, que não é uma pessoa que vai te dar uma relação madura. Ou que vai se relacionar com você e não vai aguentar nenhum mês, né? Exatamente. Porque aí termina sempre pelo mesmo motivo. E aí você fica repetindo padrões. Exatamente. Mulher mimada que reclama de tudo. Quem quer isso? Socorro! E que não tem comunicação. No Valoriza a gente tem vários módulos. A gente tem módulo de comunicação, a gente tem módulo de autoestima, a gente tem um módulo chamado Reprogramando a Sua Mente, a gente tem um módulo chamado Seja a Pessoa Mais Interessante da Mesa, a gente tem um módulo chamado Energia dos Sexos. Então, é como se fosse um programa de criação de competências comportamentais para você ir criando essas competências novas de comportamento e para você trazer uma maturidade emocional para suas decisões, para o seu posicionamento, para a sua forma de enxergar. Então, elas saem com uma nova perspectiva de vida, com uma nova forma de se posicionar. Elas saem com uma nova percepção delas mesmas. Não é um autoconhecimento, é uma inteligência emocional, mas é também um treinamento de competências comportamentais. Você incluiu também posicionamento de imagem? Não só posicionamento de imagem, mas tipo estilo, porque é uma coisa que eu oriento também bastante as pacientes. Tem um lance assim, tipo, se você vai mostrar muito da perna, claro, não mostra muito em cima o decote, né? Escolha um dos dois, a roupa que você vai sair, o que você está buscando.
conectando com essa roupa que você vai usar. Isso fica... Ainda mais você que trabalhou aí com a moda e tudo mais. Esse módulo acho que é legal ter também. A gente tem dentro do Seja a Pessoa Mais Interessante da Mesa. A gente fala até do perfil do Instagram, da construção do perfil do Instagram. Porque hoje é um portfólio. Com hoje certeza. É um portfólio. E aí ela fala, ai, mas só chega homem assim. Mas o que você tá que você tá buscando? O que você tá comunicando? Exatamente. Você só assim tem como foto homens que reclamam. de bunda, só de biquíni. Só, o que você vai esperar? Foguinho, chama, né? Exatamente. O tal da chama, olhinho apaixonado, isso, aquilo. Mas eu quero namorar. Mas aonde você está buscando esse namorado? Como que você está buscando? E que namorado que você quer? Qual é o perfil? Mas assim, eu sou muito a favor da sensualidade da mulher. Extremamente a favor. Mas a mulher pode ser, por exemplo, você está totalmente coberta e está sensual. Porque isso é o ápice da energia feminina. Pra mim, a sensualidade é o ápice da energia feminina. Só que não é a sexualidade, é a sensualidade. Então, é você trazer essa questão do mistério, essa questão da sua segurança, do seu posicionamento. É você valorizar o que você gosta em você, sem a necessidade de você valorizar tudo que é bonito em você. O que você gosta. Júlia, mas sabe o que é sensual? É a mulher que comunica não só além da sua roupa, né? Então, o fato, por exemplo, de você trabalhar o ser mais interessante da mesa, e aí nisso provavelmente deve estar incluído aí ao conhecimento diversificado de diversos assuntos. Repertório. Né? Repertório. Você ter conteúdo, humor, aquele sorriso fácil, aquela mulher leve. Isso é sensual pra caramba. E tem a questão, né, das pessoas que são sápio sexual, né, que vai admirar a inteligência, não só a beleza, mas a inteligência da mulher e tudo mais. Mas, gente, eu sou muito. Uma mulher, o conjunto... Você é sápio sexual? Sou muito. Tá. Muito. A mulher, o conjunto dessa mulher realmente pode ser extremamente sensual e não vulgar, se ela tiver esse conjunto todo, né? Ser interessante para si mesma, ter conteúdo, saber se posicionar, saber o que ela está comunicando, tudo isso faz um grande diferencial. E eu sinto as mulheres carentes disso mesmo, que elas busquem cada vez mais pelo valoriza ou por autoconhecimento em todas as outras partes que elas puderem, mas que elas busquem realmente se valorizarem e se tornarem, que é o nosso tema daqui de hoje, interessante para si mesma, né? O que eu percebo é que a rede social, eu amo a rede social, que ela proporciona pra gente essa democratização da distribuição de conhecimento, de histórias, enfim. Mas a rede social, ela trouxe muita questão da beleza e do dinheiro. Então, a mulher, ela começou a entender que eu tenho que ser muito bonita, tenho que ter um corpo muito bonito e tenho que ter uma profissão... Sei lá, tenho que ganhar bem, porque eu tenho que me vestir bem, então a bolsa tal, não. Vamos começar com você não tem que nada? Exato. Né? Só que essa é a primeira coisa, você não isso tem que nada. Isso virou uma construção do que é uma mulher interessante, entendeu? A mulher interessante é a que alcança isso aí. Só que aí você vai sair com uma mulher dessa, como eu tenho alunos que já saíram e me relataram várias histórias, ela não tem repertório, ela não tem uma conversa legal, ela não tem um sorriso gostoso quando você está falando. Exatamente. Porque uma das coisas da comunicação muito interessante é você ter o sorriso fácil. Porque você vai abrindo para a pessoa continuar a falar. Quando eu te vejo sorrir, eu sinto uma validação do que eu tô falando e eu tenho vontade de continuar a falar. Se eu conto uma piada e você ri, eu vou querer contar outra piada pra você. Porque é viciante essa validação do sorriso. Então, tem mulher que nem isso tem conhecimento. E aí você senta pra conversar com a mulher, ela não tem um repertório. E o repertório, ele envolve o quê? Não só o livro que você leu, mas como você interpretou aquilo. Porque ele vai bater com as coisas que você tem, das suas experiências de vida. O repertório é até um vídeo que você assistiu, uma conversa de bar ali que você escutou alguma coisa, é tudo que você agrega. É vida, gente. É vida. É a vida. É a vida. É a vida. E é você escutar o outro, né? Que as pessoas, na verdade, elas acabam ficando sem repertório também, ou ficando sem essa comunicação, porque ela não escuta o outro. Ela não olha, ela não se comunica com um sorriso, com um olhar, porque o nosso corpo comunica tudo, né? Neurolinguística aí total, né? Mas o nosso corpo comunica, a postura. Então, tudo isso vai formar ali aquela conexão, né, com as mulheres, para elas se tornarem cada vez mais interessantes para si mesmas. Eu adorei, Júlia. Que bate-papo gostoso. Essa parte da comunicação é muito maravilhosa, né? Você fala também sobre CNV para elas, comunicação não violenta? Falo. A gente tem um módulo chamado Poder da Comunicação. Sim, fala sobre CNV, a gente fala sobre várias estratégias de comunicação relacional também, comunicação no relacionamento, que tem a CNV, óbvio, mas tem várias outras estratégias que eu fui juntando de outras partes de estudo, não só da CNV.
E assim, eu sou suspeito, porque pra mim o Valoriza é o treinamento mais completo que eu conheço, assim, pra uma mulher. Gosto muito. Pra uma Tá bem mulher, completo sabe? Pra mesmo. uma mulher se. Ai, meu Deus, Júlia, por onde eu começo? Por aqui. Uhum. Sabe? Tem gente que fala, Júlia, por onde eu começo o processo de autoconhecimento? É até engraçado que eu falo, pelo Valoriza. E eu não tô querendo te Tá. vender, porque é verdade. Porque eu juntei ali, eu passei um tempo escrevendo aquilo, juntando os módulos. Eu validei, testei. Quando eu comecei a receber os feedbacks de transformação, não só, ai, Júlia, gostei do treinamento. Não, Júlia, eu apliquei, eu fiz isso, meu marido reagiu assim. Eu fiz isso, agora eu consegui sair de um relacionamento assim. Aí eu falei, caramba, elas conseguiram entender, porque não é só ciência ali. Tem muita ciência, óbvio, é uma metodologia, mas tem muito da minha experiência. Então, muitas coisas que estão ali eu vivi, eu passei, eu vi pessoas passarem. Então, eu sei que são coisas que vão funcionar na prática, não só, agora eu tenho um conhecimento diferente. Não, você pode executar, você pode fazer, que vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua percepção de você, vai mudar a percepção das pessoas sobre você. E esse módulo de comunicação é engraçado que eu falava de comunicação dentro do módulo 2, que é a energia dos sexos. E uma aluna minha da minha primeira turma, ela falou assim, Júlia, eu gostei muito de te ouvir falar sobre comunicação. Por que você não faz um módulo só sobre isso? Aí eu falei, nossa. E olha que loucura. Quando eu criei o Valoriza, eu mostrei para várias pessoas, inclusive para pessoas que me orientavam. E ninguém pensou nisso. Eu acho super E aí chegou importante. uma aluna pra mim e pensou, e eu falei, eu vou fazer. Vai ter um módulo de comunicação e eu vou dar ele para todas as turmas que já existiram, porque foi uma ideia sua. E aí eu fiz o Perfeito. módulo de comunicação, entreguei para todas elas, dei até de presente para essa minha aluna que me sugeriu. E aí esse módulo de comunicação para mim foi assim, cerejinha do bolo, sabe? É ótimo, é perfeito. Comunicação é essencial. Eu sou especialista em relacionamento há 30 anos, né? Então, comunicação é uma das grandes falhas na Eu relação, acho que é a né? mais importante, né? É super importante a gente ter. Júlia, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu Espero que que você tenha agradeço. gostado. Espero que você venha outras vezes. Vamos brindar com essa Gente, água, aqui né? eu Porque já você tomou todo eu o tomei o colágeno. colágeno Preciso deixar a inteiro. colágeno pronta, Alex. É porque é muito Preciso. bom. Joga essa água aí pra gente brindar na taça. Joga no seu copo, porque eu não tenho colágeno aqui, é improvisação. Se eu soubesse, eu tinha esperado. Eu achei Não, tão claro que gostoso não. que eu fui tomando. Aconteceu com outra convidada, eu que esqueci, eu tenho que deixar o colágeno pronto. Pra ir Gente, servindo. olha, Júlia no Instagram. Júlia, tá lá como Júlia. Olha que linda. Você encontra a Júlia lá, você vai entender tudo sobre o projeto Valoriza. E é o que a gente falou aqui para vocês, gente. A autoestima é conquistada com autoconhecimento. Busque o seu autoconhecimento. E a mensagem final que fica aqui para mim com a minha convidada Júlia é: nada de ficar procurando o sonho dos outros, busque o seu. Quem é você? O que você quer? Para onde você vai? Com quem que você vai? E para quê? Atualiza o universo. Adorei o convite, Ana. Muito que obrigada. delícia.